Eu menti. Vista suas roupas. Essa semana a gente vai falar do filme do Minecraft. Como sempre lembrando, esse vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores. O link do nosso financiamento coletivo está na descrição deste vídeo. Se você quer colaborar para esse canal continuar existindo, para a gente continuar conseguindo pagar o nosso editor, abraço pro Gil, que faz isso aqui ser possível, o financiamento coletivo está aqui embaixo, beleza? E é isso aí, vambora. Bom, eu tinha falado que seria Jujutsu Kaisen, o final do Jujutsu, aqui no podcast. Eu já li o final do Jujutsu, eu já falei pra vocês por que atrasou na outra semana, eu tô na iminência de fazer o especial 200 e eu não consegui tempo pra me concentrar nisso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos problemas, eu não tô com cabeça pra pensar nessas coisas, tá meio complicado, eu tô com um problema até pra conceitualizar como eu vou fazer o podcast do Jujutsu. E aí essa semana eu fui no cinema com o meu filho assistir o Minecraft, porque ele queria assistir o Minecraft. Eu postei sobre isso, comentei no Blue Sky, postei no Instagram, e o pessoal ficou, vai ter podcast? Vai ter podcast? Aí eu pensei, porra, eu não ia fazer. Mas se eu for fazer, ele só vai sair no 201. E com tantas pausas, quando eu for falar desse filme, ele já não vai mais importar. Então, se pá, eu podia pegar o Minecraft, colocar aqui no 199, fazer o meu especial 200 e o Jujutsu ser o 201. Ele ainda vai existir, veja bem. Então, atendendo a pedidos, porque toda vez que eu posto sobre qualquer coisa, vocês falam pra eu fazer podcast, eu vou falar do filme no Minecraft. Veja bem, um dia antes de assistir Minecraft, eu fui no cinema e eu assisti In the Mood for Love. Como é que é o nome desse filme em português? Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. Filmaço de um dos diretores que eu mais gosto. Eu não comentei com ninguém, ninguém pediu o podcast. Não, eu postei no Blue Sky e ninguém falou, vai ter podcast. Mas quando eu postei do Minecraft, falaram. Então é isso, gente, vocês escolheram. Vocês escolheram Minecraft. Vocês escolheram... Inclusive, isso é uma coisa muito interessante pra mim, eu não sei o que pensar sobre isso. Esse não é Minecraft, o filme. Esse é um filme Minecraft. O nome oficial desse filme. Quase parece mais displicente, não é? É quase como se ele não quisesse se definir. Esse não é o filme do Minecraft. Esse é um filme possível em Minecraft. É estranho, não é? Não sei por que me pega tanto isso, mas me pega um pouquinho. Me pega um pouquinho. A questão é que eu fui assistir esse filme porque o meu filho, o Augusto, tem 9 anos de idade, isso é importante. Ele gosta muito de Minecraft. Ele joga Minecraft pra caramba. A obsessão dele de videogame hoje são os jogos Lego. Ele terminou na outra semana, antes de eu gravar isso aqui, ele terminou o Lego DC Super Villains. Aí depois ele provavelmente vai retomar, que ele parou no meio, o Marvel Super Heroes. E ele até falou que ele pegou no tablet, pegou do Star Wars. Tipo, ele curte o esquema dos jogos do Lego. Mas ele é muito doido em Minecraft. Ele curte o lore, ele assiste vídeos de youtubers que eu já vi, alguns com ele, pelo menos não são tão esquisitos, mas tem uns vídeos de Minecraft pra criança que ele assiste, que são inofensivos, são bobinhos e tal, são inofensivos. E ele fica assistindo essas coisas. Ele gosta até daquele... o negócio que eles modificam Minecraft pra colocar Pokémon. Eu esqueci agora. Não é Pokécraft, é um outro nome, eu esqueci. Mas ele assiste muito isso, então ele conhece os termos, ele conhece os itens, ele curte muito o lore da coisa, do Ender Dragon e do End, não sei o quê. Ele adora Minecraft. A gente viu o trailer desse filme quando foi ver um outro filme, ele imediatamente falou que ia ver o filme e a gente foi ver. Quando eu vi o trailer, eu saí desse trailer com muitas perguntas. Então eu fui assistir esse filme para ver se eu tinha respostas para as perguntas. E eu consegui ainda mais perguntas do que quando eu entrei. E nenhuma resposta, praticamente. Então esse é um podcast que é menos uma review e mais uma sessão de terapia minha com vocês. É eu
falando com vocês, que são os meus terapeutas, que pagam os meus problemas psicológicos. É isso que terapia faz, não é? A gente paga e o cara dá problemas psicológicos pra gente. É isso que vocês fazem por mim, pelo menos. Então, vocês estão aí para trabalhar a existência dos meus problemas psicológicos. Eu vou fazer perguntas e vocês talvez tenham respostas nos comentários se tudo der certo. Vamos lá? Vamos lá. Antes de eu começar a falar do filme em si, é importante que eu deixe isso claro, que eu vou voltar nessa questão. É muito importante que fique claro que, apesar de eu ser um idiota, eu não sou um idiota. Eu sei que esse filme não é pra mim, ok? Eu sei, eu estava lá, eu tinha uma criança de 9 anos de idade do meu lado. Essa criança de 9 anos de idade adorou. Eu não, mas ele gostou. Esse filme não é feito pra mim. Eu não cresci com o Minecraft. Eu nunca fui de jogar videogame pra começo de conversa. Quando surgiu o Minecraft, eu vi notícias por osmose e eu não entendi muito bem o que se fazia nesse jogo. Porque quando surgiu o Minecraft, eu ainda tinha cabeça pra mim que o jogo funciona de modo que no começo o cara te fala o que você tem que fazer e você vai lá, passa de fase e faz o que o jogo fala que você tem que fazer. Então a princesa está no castelo, você vai passando até chegar no castelo e resgata a princesa. Então tipo, o que você faz no Minecraft? Nem outros jogos, tipo, sei lá, quando eu era criança, adolescente, a gente tinha um Super Nintendo em casa, a gente jogava muito, meu irmão jogava muito, na verdade, o SimCity, né? Que é de você criar uma cidade. Mas você tem um objetivo, que é criar uma cidade funcional. Eu não entendia direito o que era Minecraft, eu achava o jogo horroroso de feio. Hoje a estética me agrada, inclusive, mas eu achava o jogo horroroso de feio, não entendia por que aquele jogo existia, nunca fui atrás de jogar, sinceramente. Toda a minha experiência com Minecraft é com Augusto, eu tentei jogar sozinho, não consegui jogar, eu joguei no Sobrevivência, né, e eu morri em 4 minutos de jogo, e eu falei, tá, o que eu faço então? Eu desisti para todo sempre. O que esse jogo me trouxe é o fato de que ele tem uma trilha sonora muito boa, não é? Procurem como é que é o nome do álbum? É um álbum de Minecraft que é de Ambient Music. O músico que fez a trilha sonora, que está no jogo, é uma sigla. 5 letras. Assim, CBHG, sei lá, um bagulho assim. E é tão boa essa trilha sonora. Tem no Spotify. Eu fiquei ouvindo. Entrou no meu top músicas ouvidas do ano passado. Umas 3 ou 4 faixas do álbum da trilha do Minecraft. Então, isso é o que me trouxe, é isso que eu mais gosto em Minecraft. O álbum da trilha sonora. E é isso. E eu sou um cara de 37 anos de idade com um filho. Eu levei o meu filho pra ver. E essa é a função desse filme, não é pra mim. Eu sei disso. Eu espero que fique claro que eu sei que esse filme tem um público-alvo e eu não faço parte desse público-alvo. O que não quer dizer que eu não possa discutir as coisas que eu acho desse filme. E eu vou voltar nessa questão depois. Vamos lá. Do que se trata o filme? Qual é a historinha do filme? O filme, de certa forma, tem 3 protagonistas, digamos, e 2 coadjuvantes. Ele começa com uma passada muito rápida no backstory do Steve, que é o personagem que no Minecraft é só tipo o seu avatarzinho. Ele é um homem genérico de camisa azul. E no filme colocaram o Jack Black, que paradoxalmente ele é perfeito para o Steve e também o completo oposto do que deveria ser o Steve. Porque o Steve não tem personalidade, não tem lore, não tem nada. O Steve é um cara que você modifica pra você colocar outras skins que você quiser, mas o básico dele é que ele tem cabelo castanho e camisa azul. E é isso, acabou. Tudo que você sabe sobre isso, sobre o Steve é isso. E o Jack Black, ele tem uma afetação própria. O Jack Black é muito Jack Black. Então, não bate com o fato de você pegar um personagem que não tem nenhuma personalidade e colocar personalidade demais. Só que ao mesmo tempo que o Jack Black tem personalidade demais, ele também não tem mais nenhuma a essa altura, né? Ele é esquisitamente vazio, porque ele virou uma paródia de si mesmo. Então, quando você tem o Jack Black num filme hoje em dia, o Jack Black não é um personagem, ele é o Jack Black. O jeitão Jack Black de ser. Você coloca o Jack Black numa produção para ele ser o Jack Black. Então, o personagem Steve continua não existindo. Porque
não tem Steve naquele filme. Só tem o Jack Black. Então você não matou, você nunca definiu, na prática, como é o Steve do Minecraft. Porque de repente você pode fazer o Steve ser um babaca, ou um personagem que não dá pra gostar, ou sei lá, você definir que o Steve é medroso, qualquer coisa do tipo. Não! Eles não definem canonicamente, entre aspas, como é o Steve nunca. Porque o que você tem é a persona Jack Black com a roupa do Steve do Minecraft. Curioso, né? Enfim. Tem o backstory do Steve no nosso mundo. Ele cresceu, virou um cara, tem um emprego de escritório que ele não gosta. Até onde eu sei, boa parte da trama desse filme Minecraft é baseada num meme, um tweet que alguém em algum ponto... Eu espero que esse cara tenha sido pago. Porque eu já vi o print desse tweet várias vezes. Falando que Minecraft é um sucesso e isso é a prova de que as crianças querem ir pras minas. The children yearn for the mines. E essa é tipo a primeira fala do filme. As a child, I yearned for the mines. Essa é a primeira fala do filme. Eu vi dublado, mas enfim. Então eles começam, eles abrem a história, eles dão o tom da história baseada num meme do Twitter. Eu não sei se eles foram... Eu duvido. Se a Marvel não paga direito os criadores dos personagens que criaram uma franquia milionária pra eles, então nem fudendo que os caras foram atrás do maluco que fez um tweet, virou meme e foi replicado ad eternum. Até onde eu sei, a origem disso é um tweet aleatório que ficou famoso. Então ele foi minerar e ele achou um bloco luminoso e ele fez um portal para o mundo do Minecraft e lá ele viveu altas aventuras. E aí veio uma bruxa, porque ele caiu no Nether sem querer, se eu não me engano. E aí veio uma bruxa e sequestrou ele. E ele mandou o lobo, amigo dele, esconder aquele bagulho do portal. E o lobo foi pro mundo real de novo. E aí depois encontra-se esse bloco de novo, através do personagem do Jason Momoa, que é um fracassado. Eu não sei o que eles querem dizer com a metáfora, mas ele é um cara gamer old school de arcade, campeão de arcade, mas ninguém mais liga pra isso. E hoje ele tem uma loja de jogo antigo. Eu não sei se o Minecraft tá querendo dizer que o Minecraft sobrepujou todos os jogos antigos, até porque o Minecraft é o maior sucesso da história do videogame, né? O jogo mais vendido da história, o jogo mais jogado da história. A Luna tá aqui, tá destruindo a minha iluminação aqui. Não sei se tá fazendo diferença pra vocês, mas ela tá batendo na luz o tempo todo. Mas enfim, Minecraft é o jogo mais popular, mais vendido e mais jogado da história, ou qualquer coisa que o valha. E talvez seja os caras se gabando? Porque a gente é maior do que isso? Não sei até que ponto vai a metáfora. Mas o Jason Momoa é um fracassado, e aí tem um menino que se muda pra cidade do Jason Momoa, que era a cidade do Jack Black, e esse menino é muito criativo, mas ele sofre bullying porque ele é criativo. Papo vai, papo vem, eles acabam parando no mundo de lá, e aí eles encontram o Steve de novo, e eles vão lutar contra a bruxa, que é uma piglin, que são aqueles porcos e tudo mais. E é isso, basicamente essa é a história, é muito básico, muito básico. Esse é um filme extremamente simplório na maneira como compõe, apresenta e narra a sua história, assim, como se ele deixasse pra lá. Isso é muito parecido com o filme do Mario, de certa forma, mas pior. Eu era feliz e não sabia quando eu vi o filme do Mario. Ele deixa pra lá, ele tira de cima tudo que pode ser de supérfluo, digamos assim, de narrativa. Então, você tá menos vendo personagens numa situação e mais vendo uma lista de personagens na Wikipédia com tópicos, tipo 2 no máximo, que ditam o seu comportamento, e aí você lê a sequência de acontecimentos do que acontece com eles ao longo da história em tópicos. É muito parecido com o que eu falei do filme do Mario. Ele não perde tempo em de fato fazer com que você saboreie aquela história. Ele só vai tipo, então acontece isso, aí acontece isso, esse personagem é assim, esse personagem é assim. O começo do filme é um resumão, sabe? Lógico que tem o flashback do Steve, aquilo é de fato um resumão, mas é muito estranho que aquilo seja um resumão. Pra mim, pelo menos, né? Mais uma vez, não sou o público-alvo dessa história.
Eu acho, por exemplo, que isso funcionou muito com o Augusto, porque o Augusto, ele tá muito mais acostumado, e eu já falei disso várias vezes, ele tá muito mais acostumado com esses desenhos de hoje em dia, que são mais frenéticos. Isso é fato, pra mim, pelo menos, né? Eu acredito, eu vejo, eu assisto esses desenhos com o Augusto, é fato que os desenhos de hoje em dia não têm respiro. Então, você deixar uma história se desenvolver, as produções, principalmente americanas, elas acham que isso é um risco. E aí acostuma as crianças a não terem paciência. Então, quando você tem eu sou o Steve, eu gostava de minerar, eu cresci, eu não fiz isso, aí eu resolvi fazer. Tipo, não tem um momento que você de fato sente que a vida dele é ruim. É uma batida do resumo de, sei lá, 20 segundos dele no escritório triste, e aí ele levanta e vai pra mina de novo. Então, tipo, eu não gosto do meu trabalho no escritório. Aí eu fui lá e eu fui pra mina. Aí eu peguei uma picareta e bati e achei um negócio azul. Esse negócio azul abriu um portal. Parece que você tá vendo o resumo do filme no TikTok, sabe? Aí quando eu fui pra lá, eu vi que esse mundo era muito diferente. E aí eu vi que eu consigo criar blocos. Aí eu criei os blocos. Aí eu vi que tinha um lobo. Aí eu dei um osso pra ele. Aí esse lobo gostou de mim. Eu dei o nome de Dennis. Nós fomos muito felizes. E eu criei esse lugar que é tipo um parque de diversões. Aí, de repente, eu caí nesse mundo, que é o Nether. E aí, nesse Nether, tinha uma mulher. E essa bruxa chamava não sei o quê. Malvuxa, sei lá. E ela falou que ela queria ouro e não sei o quê. Ah, você tem o orbe da criação. Então agora eu vou fazer essas coisas. E aí eu fiquei preso. Aí depois eu consegui escapar. E é muito assim. Pá, essa é a história. E ele tira essa porra da frente. Muito rapidamente. É muito, muito, muito básico. E aí você tem os personagens. E os personagens me deixam um pouco frustrado, assim. Principalmente pelo moleque. Eu vou chegar lá. Mas você tem o personagem do Momoa, que é um clichêzão feito para se aproveitar da persona do Jason Momoa, que assim como o Jack Black está fazendo o Jack Black, o Jason Momoa está fazendo o Jason Momoa. Esse é o personagem. É o Momoa de franja. É basicamente isso. A única coisa que quebra um pouco a persona, e essa é a piada, é que você sabe que o Momoa é fodão, fortão, grandão, gostosão, então ele tem que ser o machão que luta, e aí nesse filme ele é grandão, alto, forte, ombrudo, mas é muito ruim de briga e covarde. Então essa é a piada, e a piada depende completamente de você conhecer o Jason Momoa. O Augusto olhou pro cartaz e falou: o que o Aquaman tá fazendo nesse filme? Antes da gente entrar no filme, né? Então ele tava ligado, mais ou menos, por osmose da cultura, das imagens que chegam através das redes, que o Momoa faz heróis no cinema. Então ele olha e quando ele tem o contraste, ele entende. Então ele depende completamente disso. Você tem as outras duas personagens. E é foda porque, aparentemente, os personagens, o quarteto que não é o Steve, ele é feito pra cada um representar uma das coisas que você pode fazer em Minecraft. Minecraft tem luta, então você tem a menina que se vê muito boa em luta. Você pode criar os animais, domesticar os bichos, né? Tem um nome pra isso. Porque você tem os biomas, que são os diferentes ambientes. Então você tem o bioma de praia, o bioma de deserto, o bioma de floresta. Mas os animais é mob, não é? O Augusto me ensinou isso e eu esqueço. Mas eu acho que é mob. Cada tipo de criatura do jogo é um mob na nomenclatura do Minecraft. E você pode controlar os mobs, até onde eu entendo. E aí você tem a moça que ela começa com um carro cheio de animais, tipo um zoológico sobre rodas, que aluga o apartamento, a casa pros irmãos. Então essa mulher, ela é boa com animais, então ela domestica os mobs. O menino é um criador. Eu não sei exatamente o que o Momoa representaria. O Steve seria tudo, né? O Steve é bom de briga, ele é um grande criador, ele se vê no mundo ideal para ele, no mundo de Minecraft. Mas cada um deles representa alguma coisa, eu não sei o que seria. Talvez o cara seja minerar, né? Porque ele é ambicioso e ele quer recursos? Seria isso? Enquanto o moleque não é exatamente a mineração, mas a criação, a criatividade? Talvez seja isso. Então tudo bem, é interessante como conceito. Só que, tirando o moleque, veja bem, eu não sei definir direito qual é a função metalinguística do Momoa. A do moleque tá muito clara. As das duas personagens femininas, elas são muito deixadas de lado. Num certo trecho do filme, elas são literalmente deixadas de lado. Então, elas são muito mal aproveitadas. Principalmente a irmã. Que a irmã, ela tem uma característica básica, que ela é preocupada com o irmão. E é isso.
E por conta de ela ser preocupada com o irmão, ela quer proteger, por isso que ela é boa de briga. Mas o filme aproveita muito mal isso. Ele cria... É estranho, o filme não é tão curto. Filme infantil sabe que a criança tem um limite. E filme infantil normalmente é 1h30. Então essa é uma das melhores coisas de levar o Augusto no cinema. Que eu vou no cinema com ele e falo, bom, pelo menos é um filme de 1h30. Então passa rápido se não for muito bom. Então vários dos filmes, os mais legais e os piores, todos 1h30. Esse filme tem 2 horas. Ele não é um filme curto, principalmente para um filme infantil. Mas mesmo assim parece que ele não aproveita direito o tempo. Então você não sente um desenvolvimento dessa menina. Tem um certo momento que ela começa a saber brigar. E aí isso é utilizado em uma cena rápida no meio e na grande batalha no fim, muito rapidamente também. Tem um trecho que corta pra ela e ela tá brigando bem. Mas o foco é colocado num outro bagulho, que são os golems de ferro. Que esses são as estrelas dessa cena. E o Steve? Então, não dá pra você sentir que é importante, que é da hora que ela saiba lutar. Porque o filme não desenvolve o bagulho. Essa mulher ser boa de... Eu esqueci o nome de todos os personagens, tirando Steve. E Garrett o lixeiro, que é o Momoa. O moleque é Henry, talvez. Mas a mulher que domestica os animais no filme, ela também, tipo, tem um certo trecho que ela domestica o lobo e depois ela libera os lobos na cena da batalha final. E é só, sabe? Não tem uma coisa que você realmente vê algo crescendo. É citado no momento, tem um build-up no momento e um payoff no outro momento. O build-up é rápido e repentino e pouco trabalhado. O payoff é rápido e você já viu o que você tinha que ver. Então é um checklist. Ah, olha só, ela fez o bagulho. Então ela vai fazer outra coisa depois? Ah, ela fez a outra coisa depois. Check. É isso. É isso que me frustra nesse bagulho. Pois assim, uma das principais coisas do Minecraft, inclusive é uma das partes que me pega na franquia e na instituição Minecraft como um todo, é que eu só fui descobrir que o Minecraft tem um lore com criaturas e locais e tudo mais por causa do Augusto. O Augusto começou a querer jogar Minecraft em casa e depois ele foi atrás de ver videozinhos e tudo mais por conta. E ele fala muito, Augusto, toda vez que ele descobre alguma coisa, ele gosta de ficar me contando. Então eu fiquei aprendendo Minecraft com ele. Essa é uma das trocas legais, assim, porque muitas das coisas que o Augusto curte e conheceu foi muito através de mim. Eu apresentei muita coisa pra ele. Ele passou muito tempo jogando Pokémon e eu sou o grande guru Pokémon dele, porque eu conheço tudo de Pokémon, pelo menos relativo a ele, né? Hoje ele conhece bastante também, mas eu ensinei muita coisa pra ele. Eu mostrei um monte de coisa pra ele de videogame, de mostrar pra ele pra jogar Mario e tudo mais. Eu mostrei, por exemplo, ele tá jogando esses Legos Marvel e DC, ele não sabe nada de Marvel e DC. E eu fico falando pra ele quais são os personagens, o que eles fazem e tudo mais. Minecraft é o contrário. Ele sabe tudo de Minecraft, eu não sei nada de Minecraft, e ele que me ensina. Então a gente tem essa troca. Mas eu não fazia ideia que isso existia até o Augusto me contar. Porque na minha cabeça, o que eu via sendo compartilhado e chegando até mim organicamente de o que se faz em Minecraft são construções. Olha o que esse cara fez no Minecraft. Olha, o cara conseguiu reproduzir não sei o que no Minecraft. Ele fez o Monte Fuji, ele fez o Titanic, sabe? Essas coisas, tipo... O legal do Minecraft é a criação, que inclusive é o que o Augusto faz. Ele joga no criativo, ele não saca muito bem. Eu não vou cobrar ele porque eu não consigo também. Ele não vai no sobrevivência. Ele gosta de ir no criativo e ele faz o que ele quer. Ele constrói uma casa, ele constrói não sei o que, ele fica jogando os mobs pelo mapa todo e vê o que acontece. Ele cria um vulcão e aí, sabe essas porra. É isso que ele curte. Então, pra mim, o Minecraft sempre foi um jogo de mundo aberto e criatividade ilimitada. Deixa você solto e você faz o que você quiser, o que você souber fazer. Pra mim, Minecraft era isso. E aí depois é que eu fui descobrir que não, porque o objetivo, no fim das contas, é você começar do zero aí, construindo, minerando, criando não sei o quê. Aí você faz um portal pra não sei o quê, você vai pro Nether, aí você faz um portal pro End, aí você mata o Ender Dragon, e aí você venceu. Até onde eu entendo, tem isso. Eu vi um vídeo de speedrun de Minecraft um dia, e ao que parece, o speedrun acaba quando o cara vence o Ender Dragon, então eu suponho que esse seria o, entre aspas, fim do jogo, né? Eu não sabia que existia isso, eu sabia que existia a criação. E eu acho que essa é a ideia de Minecraft pra muita gente também. E pra isso, o moleque é essencial. O menino principal é o essencial.
E é lógico que o filme entende isso também. Porque ele tá no centro. Ele é, de certa forma, o centro do filme. E é aí que está a minha primeira pergunta desse podcast. Pergunta número 1 sobre um filme Minecraft que eu preciso de uma resposta e eu não tenho uma resposta. Por que esse menino não é o Steve? Por quê? A única resposta que eu tenho pra isso é que chama a atenção quando você revela o trailer do filme Minecraft e tem o Jack Black com a roupa coladinha na barrigona dele lá, cabelão, barba branca, e ele fala, I am Steve. Aí você fala, caralho, Jack Black é o Steve? É a única coisa que eu posso desconfiar que seja o motivo de Jack Black ser o Steve. Porque, por mais que o personagem do Steve, nessa metáfora que eu falei, ele represente todos os aspectos de Minecraft, e aí cada um dos aspectos foi desmembrado para cada um dos outros 4 personagens principais do filme, no fim das contas, a trama principal do filme encaixa muito com o menino. Qual é a trama do menino? O menino, ele é criativo, ele é um inventor, ele gosta de criar coisas, manufaturar coisas, e ninguém acredita nele. E aí, esse filme é um isekai, veja bem. E qual é a graça do isekai? A graça do isekai é o escapismo. Veja bem, a gente assiste anime, a gente assiste as piores coisas que existem, que são os animes isekai. O isekai do otaku bitolado. O isekai do otaku bitolado, que é 90% da grande onda do isekai, hoje tá mudando um pouco as coisas, né? Tem uma variação um pouco maior. Mas a ascensão da onda do isekai de otaku bitolado era a ascensão do inselkai. Eu vivo num mundo onde ninguém gosta de mim e ninguém me entende, e eu vou para um mundo onde todo mundo gosta de mim, todo mundo me entende, e agora finalmente as minhas habilidades vão dar em alguma coisa, e agora eu vou me vingar de todo mundo! Ah! Dá pra você usar essa lógica escapista nesse filme do Minecraft, porque existe isso e tá lá, e é a trama do menino. Lógico que sem todas as conotações psicossociais bizarras da nossa atual juventude cooptada pelo reacionarismo. É só uma trama sobre um menino que é criativo e ele sofre bullying porque as pessoas não entendem quem é diferente, e aí ele vai num mundo onde ele pode fazer o que ele quiser e a criatividade dele é recompensada. E é só isso, ele não vai se vingar de ninguém, ele só vai ser feliz criando, basicamente. Se a história ignorasse tudo do Steve e do Jack Black e fizesse uma história em que um menino chamado Steve cai nesse mundo e você põe basicamente a mesma trama, imagine isso. E eu sei, é foda, eu sempre faço esses exercícios mentais e aí vão surgir os comentários inevitáveis de olha lá o Kitsune mais uma vez criticando o filme pelo que ele não é, em vez de criticar pelo que ele é. E é complicado porque eu tô aqui falando, eu tô me defendendo, eu tô ficando triste já de adiantar os comentários. Mas enfim, eu tô me pré-defendendo de uma coisa que eu sei que vai acontecer. Mas até respondendo pra quando tem esses comentários, às vezes vocês de fato estão certos. Mas às vezes eu estou comentando de fato o que a história é e também levantando uma outra possibilidade. No caso desse filme do Minecraft, eu acredito que eu esteja comentando o que o filme é, mas me frustra muito o quanto tem uma bola ali, a bola tá no alto. A bola tá no alto. O roteiro perfeito pra esse filme tá lá. E eles não dão a cortada nessa bola. Eles vão dar uma cortada numa outra bola completamente diferente. E eles só fazem isso, acredito eu, e essa é a única alternativa que me surge na cabeça, porque eles precisavam de um nome. O nome Jack Black. Se ficasse só esse menino desconhecido, eu acho que os estúdios de Hollywood teriam medo. O que é uma doideira. Porque, veja bem, Minecraft, um filme Minecraft, é a segunda maior bilheteria do ano de 2025. Perdendo apenas para um fenômeno chinês. Já devem ter visto essa notícia, né? Tem uma animação chinesa, se eu não me engano, chama Neja 2. Eu não sei como é que é 2 em chinês. Talvez Ni, porque Ni é japonês, eles pegam... Mas eu acho que é só o kanji, não é o som, né? Enfim, eu não sei como é que é 2 em chinês. Mas é Neja 2. E acho que foi o primeiro filme a bater bilhão em menos de um mês. Não, ele foi o primeiro filme a bater bilhão de dólares de bilheteria apenas com a bilheteria doméstica. Acho que na história do cinema. Porque os filmes que bateram bilhão
de Hollywood, eles batem bilhão quando você soma a bilheteria mundial, né? Não deu $1 bilhão de bilheteria só nos Estados Unidos, o Barbie. Deu 1 bilhão e tanto na bilheteria inteira. Então esse filme chinês é um fenômeno absurdo. Depois do fenômeno absurdo chinês, Minecraft. E pra mim é uma doideira esse filme do Minecraft ser a maior bilheteria, tirando o grande fenômeno chinês aí, a maior bilheteria de Hollywood, considerando o trailer. Que esse filme é claramente um lixo quando você bate no trailer. Mas todo mundo saiu pra ver esse filme. Por quê? Porque o nome do filme é Minecraft. Tem a palavra e o logo. Não é nenhum outro logo diferente. Veja bem, já parou pra pensar nisso? Que tem um logo clássico do Homem-Aranha, dos quadrinhos, que eles sempre usaram ao longo de toda a história. Mas eles nunca usaram o logo clássico do Homem-Aranha nos filmes. Eles sempre pegam umas letras metálicas genéricas pra escrever Spider-Man. Não é doido? Superman! Não, eles usam no primeiro filme, mas depois eles não usam mais. Sabe? Não é maluco isso? Mas eles pegaram o logo e escreveram Minecraft no logo clássico ali. E todo mundo foi ver. Porque é Minecraft, meu caralho de asa. Você não precisa do Jack Black para as pessoas assistirem um filme Minecraft. Sabe? Então eu realmente acho que se você quer fazer essa conexão com a criança que vai assistir Minecraft, a história do menino basta. Mais do que basta. Ela é perfeita. Ela tá lá, eles escreveram essa história. Escreveram. Imaginem, e eu vou fazer esse exercício, eu peço desculpa pra vocês. Se você assistiu esse filme no Minecraft, imagina comigo uma versão desse filme que não tem a introdução do Jack Black e não tem o Jack Black. Eles caem nesse mundo, o quarteto com o Jason Momoa, eles caem nesse mundo e eles têm que enfrentar aquela bruxa do mesmo jeito. E eles descobrem as coisas sozinhos em vez de ter um guia do... Acho que é isso também, é uma das coisas que eles precisam. Eles precisam de alguém que mostre, esse lugar é assim, esse lugar é assado. E eles não teriam esse personagem no lore do Minecraft, porque os villagers não falam e tal. Então tem que ter alguém que já conhece tudo. Talvez seja isso. E é foda, porque ele realmente representa o principal dessa história. Aí você teria os outros personagens para representar os outros aspectos dessa história. E eu acho que você teria um filme muito mais coeso. E que talvez tivesse tempo para desenvolver cada um dos personagens sem ter que perder tempo o tempo todo com o Jack Black. Então, eu não sei por que o menino não é o Steve. Porque ele é perfeito para o Steve. Perfeito. Mas continuando. Outro aspecto que me incomoda muito nesse filme é que o filme é horroroso. É simplesmente horroroso. Tem algumas vezes em que eles estão em cenários construídos para o filme. E nos cenários, nos settings, em estúdio, que eles fizeram, eles construíram lugares todos quadradinhos, vários bloquinhos e tudo mais. É legal. É ok. Ok. Essa é a palavra que eu vou usar. E a animação em computação gráfica em si não é ruim. De fato, não é ruim. Mas assim, quando você vê os personagens no mundo digital, quando tá de noite vai. De dia, meu amigo, é um dos filmes mais mal iluminados que eu já vi. Por quê? Eu não entendo disso, eu não estudei cinema de verdade, eu gostaria de saber te dar uma explicação técnica real disso. Mas o que eu acho que é? Quando você tá filmando em estúdio, você ilumina do jeito que vai ficar. E tem várias maneiras de você iluminar uma cena. As cenas em estúdio do filme do Minecraft, elas são iluminadas quase como se fosse uma sitcom. Então é uma iluminação forte e chapada, onde tudo tá mostrando. Então não é uma iluminação estilosa, não é uma iluminação dramática, não tem muito contraste, não tem muito luz e sombra, não tem tanto, tipo, um plano mais escondido com outro plano mais em destaque, não tem nenhum grande cuidado com a iluminação. Mas, pelo menos, você vê que os objetos estão, de fato, sendo iluminados por luzes reais. Agora, quando os caras estão no fundo verde para compor com a computação gráfica, você precisa fazer uma iluminação nos atores que simule a iluminação real daquele mundo. A saída que eles fizeram foi fazer com que o dia fosse completamente iluminado, porque o dia é assim em Minecraft, então é tudo super colorido. Beleza, tudo bem. Então é tudo muito luzes fortes. Só que me parece que os atores foram iluminados de todos os lados. Então eles não têm sombra, não tem contraste, não tem textura, não tem profundidade. E a maneira como eles
fizeram pra ter algum tipo de profundidade é que tem um backlight. Isto aqui, né? Atrás de mim aqui no vídeo. Se você tá vendo o podcast, você não tá vendo isso. Mas você sabe o que é um backlight. É uma luz atrás. Esse é o nome, backlight. Pra isso que serve essa luz, eu não sei se eu tô iluminando certo, mas eu tô aplicando o princípio e rezando pra Deus que o princípio funcione aqui na minha produção de vídeo. É porque você tem que destacar a pessoa do fundo. É pra isso que serve o backlight. Você destaca. Eu faço uma linha de luz atrás da minha cabeça, no meu cabelo, pra eu me destacar. Só que quando eles fazem esse backlight no Jack Black, fazem um Jack Backlight, desculpa, eu peço perdão por isso. Ele tem aquele cabelão dele e ele fica todo destacado. Ele fica com um contorno iluminado por todo o corpo dele, principalmente na cabeça. Então ele sempre se destaca do cenário. Ele nunca está lá. Isso é que me dá nervoso nesse filme. Tem umas tomadas abertas em que o Jack Black é filmado, editado inteiro. Você vê ele dos pés à cabeça. Nessas, eu esqueci o nome. Eu vou achar, peraí. Achei. Vocês conhecem o Zé Renacho? Ele faz uns vídeos onde ele se coloca num tela verde dentro do cenário do Pokémon, dentro do anime do Pokémon ou de outras... O que aparece pra mim mais é Pokémon, porque a minha timeline mostra muita coisa de Pokémon pra mim. Tem um vídeo dele que fica imaginando como seria se você tivesse um Gengar na sua vida, que é muito esquisito, porque você teria, tipo, literalmente um fantasma morando na sua casa e tudo mais. Parece isso. Só que assim, o Zé Renacho, ele é um cara com uma câmera e uma tela verde na casa dele. Ele não é a produção mais cara e mais lucrativa do ano. Eu não sei se foi a mais cara, mas enfim, a mais lucrativa do ano até agora. Ele não é uma mega produção de Hollywood com uma das mais valiosas propriedades intelectuais que existem hoje. Do jogo mais jogado e comprado da história. Ele é um cara com uma tela verde na casa dele, fazendo sketch de 1 minuto e meio. O filme do Minecraft não pode parecer essa porra, sabe? Ele tem que ter uma composição melhor do que isso. E o Jack Black, esse filme parece isso, ele parece uma sketch do Saturday Night Live. Parece que existe um filme animado, bem feito, bonito, do Minecraft. E aí o Saturday Night Live imaginou como se, tipo, naquela semana o convidado especial e apresentador é o Jack Black. E aí naquela semana também saiu o filme do Minecraft. E eles imaginaram como se o Jack Black fosse o Steve. E aí eles fizeram uma montagem colocando o Jack Black lá. E é uma produção que eles fizeram em 3 dias pra ir no ar no sábado. Sabe, filmaram na terça, editaram na quarta, pós-produção na quinta, revisão na sexta, tá no sábado. É isso. É uma doideira. É muito feio esse filme. Ele tem cenas ok, assim, tem cenas bonitas. Tem cenas bem feitas, cenas de ação razoavelmente bem dirigidas e o ritmo é bom, sabe? Mas a composição dos personagens é muito ruim. E é aí que entra a pergunta número 2 sobre um filme Minecraft. Por que Isekai de novo? Vamos lá. Os filmes do Sonic deram certo. Eles são uma realidade. Tem uma trilogia, deve ter mais depois. E são um sucesso de público, a criançada foi toda ver, e ele é todo baseado em colocar personagens de computação gráfica no mundo real. Nós já tivemos experimentos assim antes, que se tornaram clássicos do cinema, como Roger Rabbit, por exemplo. Outros filmes que deram muito menos certo, mas enfim. Quando eu tava no cinema, esperando pra ver o filme do Minecraft com o Augusto, eu vi o trailer do Smurfs, o Smurfs 2. Então tem um primeiro Smurfs, que eu não faço ideia de como é. O Smurfs 2 também é uma espécie de Isekai reverso. Né? Os Smurfs saem do mundo dos Smurfs e vão pro mundo real. Então o filme se passa em Paris, com os Smurfinhos. É um filme que... O Smurfs, inclusive, me parece um filme totalmente feito apenas para montagens com música pop. Esse é o objetivo do filme. Vender um CD de trilha sonora de músicas que já fazem sucesso. Acho que é isso que existe no filme dos Smurfs. Eu entendo o reforço positivo do Sonic, da trilogia Sonic. Eu entendo. Você fazer os bonecos interagir com gente. Por outro lado, a maior bilheteria do ano passado foi o filme do Mario. Não foi? Ou tô maluco? Foi o filme do Mario. Foi ano passado, inclusive, ou foi ano retrasado? Agora eu tô confuso, hein? Enfim. Que não é
um filme onde o Mario é um ator gordinho de bigode falso colocado no mundo do cogumelo. É um Mario de computação gráfica animado. O filme é todo... Ele é um isekai de certa forma, mas ele faz sentido para o Mario, porque de fato ele é um humano caindo no mundo dos cogumelos e tudo mais. É parte do lore, uma das várias versões do lore do Mario é o fato de que ele é um humano normal num mundo mágico. Mas o filme todo é em computação gráfica. Não é pessoas e CG compostos. E deu muito certo. Eu não entendo muito bem ainda, até hoje, por que toda grande adaptação de qualquer coisa... Eu falei isso no meu podcast do Mario. Essa é uma ideia que vai contra tudo que eu acredito, veja bem. Mas eu sei que toda adaptação hoje deveria ser o filme do Mario. Que o que é o filme do Mario? Ele é bem produzido, ele reproduz toda a estética já conhecida da propriedade intelectual utilizada para aquele filme, e ele bate em sequência todas as coisas que você conhece daquela história. Então você tem o Mario italiano caindo no mundo do cogumelo, a Peach é uma princesa, o Toad é do mundo do cogumelo, lá do reino do cogumelo, e é um súdito da Peach. Você tem o Bowser, que é o vilão, e eles colocaram até o Mario Kart e o Donkey Kong e tudo mais. Tem uma cena de Mario Kart, e aí eles vão para um castelo do Bowser e tudo mais. Então, não tem praticamente nenhuma liberdade criativa. Eu sou muito mais a favor de liberdade criativa, mas não tem nenhuma liberdade criativa no filme do Mario. É só o filme do Mario. Tem as coisas que você conhece do Mario. Acabou. Vamos reimaginar. Pra mim, o Mario não é necessariamente italiano, sabe? E se a gente imagina qualquer coisa tipo... a gente diz encanador, mas ele não é exatamente um encanador, não é? Ele já teve tantos empregos, não tem aquela capa daquele jogo que ele tem um capacete de construção? Então, vamos fazer ele um construtor. Então ele faz de tudo, por isso ele tem várias habilidades. Não tem nada disso, ele é um encanador, acabou, foda-se, sabe? Todo filme devia ser essa porra. E devia ser o mais simples possível. E entregar apenas. Não é isso que eu acredito, mas é isso que eu sei que dá certo. E é isso que eu sei que todo mundo quer. Lembra da época do SimCity? No caso, citei 2 SimCity nesse podcast. Um é o SimCity, o simulador de cidade, e o outro é o SimCity, o quadrinho do Frank Miller. E tem a adaptação do quadrinho do Frank Miller, o SimCity, que todo mundo bateu palma, porque ele é uma adaptação, uma transposição pra tela. O 300 foi uma transposição pra tela. O Watchmen tem diferenças fundamentais, mas como ele também transpõe cenas, imagens, e as pessoas as pessoas pegam na superfície muito forte. Então, superficialmente, ele também é uma transposição de quadros do Watchmen pra tela. Todo mundo bateu palma. Eu não consigo entender por que esse filme do Minecraft não é só animado. É só fazer os personagens... Por que o Steve não é o Steve? É um boneco quadrado cabeçudo, com a roupinha do Steve. Acabou! O Steve é um personagem sem nenhuma personalidade canonicamente, e mesmo assim ele é um ícone. Ele tá no Smash. Ele é um personagem jogável no Smash. Todo mundo conhece o Steve. Faz o Steve. Pega o boneco do jogo e coloca na animação. Eu não consigo entender por que essa porra. Não consigo. E aí o resultado é um filme horroroso. Porque quando você tem o Sonic, o que eles têm que ajustar é a iluminação no Sonic. E eles podem manipular essa porra do jeito que eles quiserem, de acordo com a iluminação do estúdio e do cenário e da locação que eles gravaram o bagulho. Então eles vão manipular o Sonic. Por exemplo, tem toda uma subtrama nesse filme, simplesmente horrorosa, na qual a Jennifer Coolidge namora um villager que escapa do mundo do Minecraft. O villager, no mundo real, tá perfeito. A composição dele é simplesmente perfeita. Agora, o Jack Black no mundo do Minecraft, horroroso. É só não fazer desse jeito. Mas talvez seja assim, por quê? Porque eles querem ter o Jack Black no filme. O Jack Black é uma das maiores maldições desse filme. Porque talvez o fato de eles terem conseguido esse nome
tão forte, que chama tanta atenção, tenha ditado todas as escolhas criativas desse filme. É por isso que eu tô fazendo o exercício de imaginar sem ele. Porque eu acho que todas as escolhas foram feitas por causa dele. Então imagina se ele não estivesse lá. Imagina uma versão ok desse filme. É isso que eu fico pensando, sabe? Porém, este filme funcionou. Mais uma vez, eu vou voltar nessa questão. Eu tinha comigo um menino de 9 anos de idade, o público-alvo perfeito para esse filme, no sentido de faixa etária, demograficamente falando, que também é um enorme fã de Minecraft. Este filme, metade dele, eu vi alguém definindo isso em algum lugar e eu achei essa definição maravilhosa. Eu vi isso antes de ver o filme. E aí eu fui conferir de fato esse filme, é isso. Tanto é que agora é muito meme disso, né? Um dia eu vi 2 vídeos desses memes e o meu recomendado no YouTube foi simplesmente destruído e completamente tomado por memes de Minecraft do filme. Metade desse filme é o Jack Black falando termos de Minecraft em voz alta e apontando pra coisas. É por isso que tem o meme do Chicken Jockey. E é ele falando: isso é uma bancada de trabalho. Isso é uma espada de diamante. Isso é uma pílula do Ender, sei lá. Ender Pill, sei lá. Isso é um Piglin. Isso é um Villager. E, sabe, é isso. E eu tava observando o Augusto assistindo o filme. O Augusto adorou, eu achei muito legal. Mas, pra mim, era engraçado, porque a experiência do Augusto parecia muito que ele tava mais vendo um gameplay e comentando as decisões de quem tá jogando aquele jogo. Então, lá no final, que eles fazem golems de ferro e coloca a bota de agilidade, ou algo que valha, eu acho que esses são os termos, ele comentou, eu juro pra você que a maneira como ele colocou foi essa. Foi uma boa decisão deles. Não sei se lembro se a palavra foi exatamente essa que ele usou, mas tipo, eles foram espertos de ter colocado a bota de agilidade no golem. Quando o golem bateu e o cara foi pro alto, o Augusto comentou: ah, olha aí, ó, o golem quando bate joga pra cima mesmo. Tipo, ele tava conferindo se tava tudo certo. Quando o Jack Black veste uma armadura de nederite, talvez, eu acho que é uma armadura de nederite, ou de diamante, era azul. Eu não sei qual é o material. Quando ele veste a armadura, o Augusto achou o máximo ver a armadura. E ele achou muito engraçado você ter o Jack Black gordinho com uma armadura completamente quadrada. Então o contraste era engraçado. Mas ele tava conferindo se as coisas estavam do jeito certo, sabe? E tem esse cuidado. Esse filme tem esse cuidado. De, tipo, eu suponho que quando eles fazem a bancada de trabalho tem, tipo, um grid de 9 espaços e você coloca as coisas numa certa posição pra fazer um item, eu suponho que eles tenham colocado os itens corretos na ordem correta e feito o item correto. Porque o Augusto não bateu o olho e falou que tá errado. Então eu tinha o meu especialista do lado. Então, o filme tem esse cuidado. Então ele funciona como fanservice. E funcionou. Então eu sei por que o filme é feito desse jeito. Mas é aí que a gente chega na pergunta número 3, e uma pergunta essencial, não só sobre um filme Minecraft, mas sobre toda a cultura da produção do cinema infantil e do entretenimento infantil. Por quê? Por que tem que ser assim? O filme do Minecraft é o bastante? De certa forma, sim. E essa é a pior parte. Porque eu vi muitas discussões sobre isso ao longo das semanas desde o lançamento, porque eu assisti uma semana depois do lançamento. Eu vi discussões sobre isso. Eu vi discussões sobre se é ou não pra nós adultos ficarmos falando mal desse filme. Certo? Essa é uma grande discussão. E eu já falei pra vocês, eu sei que o filme não é pra mim. Eu não sou nem criança, nem fã de Minecraft. Esse filme não é nem um pouco para mim. Eu tô fazendo porque vocês pediram, veja bem. E porque eu conseguia falar disso mais imediatamente do que o Jujutsu Kaisen. Mas também porque eu assisti o filme e eu tenho uma opinião própria. A minha opinião não é a opinião do meu filho. Eu falo como se ele estivesse aqui e só tem a Luna do meu lado. E essa discussão ela sempre vai para 2 lados, né? Que é, por um lado, pessoas falando que, porra, mas dá pra ser melhor do que isso. E as outras falando, pra que você se importa? Por que adulto tá opinando sobre o filme? Mas é aí que eu coloco uma reflexão aqui. Eu realmente acredito, de tudo que eu assisto com o Augusto, a gente assiste pouco desenho hoje em dia em casa porque ele tá no videogame, né? Então ele vem pra cá e a gente joga videogame juntos, por todo o período que a gente tá aqui.
A gente assiste menos desenho do que antes. Então eu assisto mais coisas no cinema com ele. Mas eu vi muitos desses desenhos, né? E o desenho hoje em dia é frenético. Ele não para. E às vezes isso é muito legal, às vezes isso é simplesmente horroroso. Eu assisti muito Teen Titans Go, Jovens Titãs em Ação. É um desenho frenético, acho maravilhoso, acho muito engraçado. Eu acho que a versão brasileira adapta muito mal as piadas, mas eu consigo detectar as piadas originais e falar, boa. Eu assisti bastante Gumball com Augusto. E Gumball também é frenético, mas Gumball é genial. De verdade, Gumball é inteligentíssimo. É um puta desenho bom. Muito, muito foda. Que não é pra mim. Apesar de ter algumas coisas ali que são feitas pro adulto que tá assistindo com a criança. Até hoje, me marcou muito a música sobre como o trabalho sobre o capitalismo é estafante e opressor. Que é aquele cara que trabalha na cidade toda, e aí é uma música dele atendendo todo mundo em todos os trabalhos que ele faz, se eu não me engano é isso. É muito foda. Mas, por exemplo, eu vi muito do desenho do Capitão Cueca com Augusto. O desenho do Capitão Cueca é tenebroso. Tenebroso de ruim. Ele também não para. Ele não dá respiro. Ele tá sempre com música. Ele não tem silêncio. Ele não tem um momento que não tem trilha sonora, efeito sonoro ou diálogo. Ou os três. Normalmente os três juntos. Ele não para. É muito ruim. Então, a produção atual não acostuma a criança a ver outra coisa. O Augusto não aceita qualquer coisa. Eu já vi, por exemplo, no cinema com ele, contei essa história algumas vezes já. Eu fui no cinema assistir um desenho chamado Coração de Fogo. É um desenho fora desse circuito hollywoodiano e é um desenho, um filme, né, animado, computação gráfica, 3D e tal, de bombeiro. É uma menina que quer ser bombeiro e ninguém deixa ela ser bombeiro porque não é coisa de menina. O Augusto tava curtindo muito coisa de bombeiro. Naquele ano ele tinha me pedido, eu não lembro se era aniversário ou Natal, mas ele tinha pedido pra mim um helicóptero de bombeiro. Então esse foi um presente que eu dei pra ele que ele me pediu, um helicópterozão de bombeiro. Ele queria compor coisas, acho que ele tinha ganhado também um caminhão de bombeiro, ele queria um helicóptero de bombeiro pra brincar de bombeiro. E tinha um filme de bombeiro no cinema. Eu falei, porra, vou ver o filme de bombeiro com ele. Louco. Casou perfeitamente na mesma época. Ele pediu pra ir embora. Eu juro pra você, foi a única vez que ele pediu pra ir embora do cinema. Não porque o filme era particularmente mal produzido, porque a narrativa... Ele era chato. Ele era boring. Ele, de fato, era muito lento. Era um filme ruim por conta da falta do controle narrativo da coisa. Ele era sem graça. Ele não tinha molho na coisa. Ele era sem graça, de fato. A gente assistiu Wish, o filme aniversário não sei quantos anos aí da Disney. 100 anos, 120 anos, sei lá. O aniversário de não sei quantos anos da Disney. A gente viu inteiro. Ele saiu impassivo. Ele não ligou para o filme. Então, não é que ele vai no cinema e ele gosta de qualquer coisa. Porque ele é criança e criança é tudo idiota. E aceita qualquer merda. Então, tanto faz. Então, eu vi a empolgação dele saindo, vibrando do Sonic 2. Quando o Sonic vira o Super Sonic. Eu já contei isso pra vocês. Ele adorou o filme do Mario. Deu risada pra caramba. Ele saiu do filme do Minecraft falando que queria jogar Minecraft. Ele foi, de fato, curtiu o filme. Então, dá pra você fazer coisas boas. Só que eu realmente acho que a produção infantil atual nivela as coisas muito por baixo. E eles nivelam de um jeito que eu acho que dificulta a gente de mostrar outras coisas legais pras crianças. Eu tava conversando com o Augusto antes do filme, inclusive, que eu queria que ele começasse a ver umas coisas que são diferentes do que ele já vê, pra ele aprender a ver outras coisas. E eu falo isso especificamente pensando, tipo, o filme do Ghibli. Teve uma vez que eu vi Ponyo com ele, aqui em casa. Tá certo que ele já tinha aquela, né, é complicado quando a gente... São outros tempos e tal. A gente cresceu com o costume de televisão, então a televisão ditava o ritmo pra gente. Então se a TV diz que o desenho só começa às 7h30 da noite e que no meio do desenho ele vai parar pra mostrar outra coisa que é propaganda e aí vai voltar, dane-se você. Você só vai ver esse episódio e vai ter um outro amanhã. E acabou. No tempo do streaming, quando vem a temporada inteira, ele vê a temporada inteira com um botão, 12 episódios em sequência. Então isso muda a maneira como ele se relaciona. Por isso que eu gosto de ver coisas no cinema com ele. O ambiente do cinema cria uma outra situação. Ele realmente cria uma experiência
onde ele tem que ficar sentado e o filme vai começar naquele horário e não tem mais nada pra fazer. Não vai ter celular, não vai ter pausa, nada. Me ajuda, cinema me ajuda nisso. Se eu tô em casa e o filme tem 2 horas, na verdade ele tem 3. Porque eu vou pausar, eu vou fazer outra coisa, eu vou me distrair. Talvez eu vou fazer alguma anotação pra fazer um podcast depois. E eu vou fazer anotação no celular. E aí vem uma notificação. Aí eu clico na notificação. E eu vou ver outra coisa. E eu começo a conversar com outro amigo meu. E aí passou 40 minutos. E o filme só passou 30. Sabe? De fato. Mas eu fui ver Pônio com Augusto. E ele tava engajado no começo. E depois ele se distraiu. E ele viu o resto do filme com meia atenção. Tá certo que isso faz muitos anos. Mas ele viu com meia atenção brincando de Lego. Eu vi o filme até o final e adorei. Pônio é mó legal. Então eu fico com um pouco de receio dos reforços que esses filmes criam. Então, é claro que o filme não é pra mim, e é claro que do jeito que ele é, funcionou pra quem tem que funcionar. Só que dá pra ser mais legal do que isso. Dá pra ser menos básico do que isso. Eu vi outros filmes com Augusto que são melhores do que esse. O filme das Tartarugas Ninja é melhor do que esse. O próprio filme do Mario é melhor do que esse, de certa forma. E eu não gostei muito do Mario. Então, dá pra gente debater. E dá pra esses filmes serem mais do que só uma lista de palavras pro fã dar um check e falar, sim, ele falou de tal coisa. Tomara que no próximo tenha outra coisa. Tipo, esse filme não teve o Ender Dragon, tomara que no próximo tenha o Ender Dragon. Sabe? Então, é isso. Essas são as perguntas que esse filme suscitou em mim e não respondeu. Não é um bom filme? Pra mim, a questão é, eu tenho 37 anos de idade e sou um cínico. A vida já me destruiu. Eu já me destruí a partir do que a vida me destruiu. Eu já não tenho nenhuma felicidade em viver. O meu filho de 9 anos não tem que ser assim. Ele só vai chegar nesse estado muito tempo depois, quando ele for moído pela máquina do capitalismo. Agora não. Ele tem que assistir esse filme e falar, pô, que legal! É o Netherite, é a armadura de Netherite que eu conheço. Essa tem que ser a experiência dele. Mas dá pra fazer um pouco melhor, sim. Bom, é isso. Se você viu o filme e concorda, discorda, se você gosta muito dos memes do Minecraft, Chicken Jockey, então comente aqui embaixo e diga se você concorda comigo ou não. Ou se você acha que eu só sou um chato, falando, mas esse filme na verdade é só pra criança, cara, que você tá falando tanto aí. Pode comentar também. É bom. Comenta. Aproveita e dá like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal também. Faz todas essas coisas, tá certo? Então é isso. Até a próxima. Falou.